Fala aí galera, beleza? Bora lá para mais um vídeo? Nesse vídeo iremos falar sobre os pacotes e os modificadores de acesso. Os pacotes são utilizados para organizar os arquivos dentro dos projetos Java, e ele possui um padrão de nomenclatura. Neste projeto aqui nós temos dois pacotes. Então nós temos o pacote br.com.fiac.eds.bin e o br.com.fiac.eds.view. O padrão de nomenclatura segue a URL ao contrário da empresa onde você está, o projeto e os subpacotes. Então aqui o br.com.fiap é a empresa, o projeto é o TDS e o bin é o subpacote. Então nós temos o bin e o view. Isso para agrupar as classes que são os nossos Java Beans e as classes aí responsáveis pela interação com o usuário. De forma física, nós temos cada parte do pacote sendo um diretório. Então se eu olhar aqui, nós temos o nosso projeto, aula 01, src, que é o source, é o diretório onde fica o código, e aí temos o pacote br.com.fiap.ts.bin e o view. Então nós temos aí todos uma hierarquia de diretórios. E assim como nos diretórios, nós não podemos ter arquivos com o mesmo nome. Então eu não posso criar aqui dentro do bin um arquivo chamado conta.java. Porém, eu posso criar uma classe com o mesmo nome se ele estiver em pacotes separados. Assim como posso ter arquivos com o mesmo nome se eles estiverem em diretórios separados. Então, br.com.fiap.tds, então empresa mais o projeto, vou colocar útil aqui. Então, criei um novo diretório, e aí eu posso criar uma classe qualquer ou uma classe com o mesmo nome. Só para exemplificar aqui, então tenho dois arquivos com o mesmo nome, só que eles estão em diretórios diferentes. Então não tem nenhum problema quando eu tenho duas classes com o mesmo nome em diretórios separados. Sempre eu preciso definir na primeira linha da minha classe o pacote onde ele está. Então aqui eu tenho a conta que está no útil, tenho a conta que está no bin. Eu tenho as minhas views também que estão definidas aqui. Essa minha view, ela utiliza a classe conta. Então, como eles estão em pacotes separados, eu preciso fazer o uso do import para dizer onde é que está a classe que eu quero utilizar. Então, se eu mudo aqui do bin para útil, eu começo a utilizar a outra classe, a classe conta. Como essa classe não tem nada, começa a dar erro aqui quando eu tento acessar algum atributo ou método dessa classe. Bom, deixa eu desfazer aqui. Eu vou apagar essa classe que nós não iremos utilizar. Bom, agora a gente vai falar sobre os modificadores de acesso. No Java nós temos 4 modificadores: o público, privado, protegido e o padrão ou default. Então, o público vai permitir o acesso de forma pública. Todas as classes conseguem acessar algo que está marcado como público. O privado é o contrário, somente a própria classe consegue acessar, ninguém mais. Protegido e default, eles são parecidos, porque ambos vão permitir o acesso dos elementos dentro do mesmo pacote. Então, se as classes estiverem dentro do mesmo pacote, se eu marcar um atributo, um construtor, um método como protegido ou default, eles poderão ter acesso. A diferença é que o protegido permite também o acesso se as classes forem filhas, ou melhor, nas classes filhas. Então, se tiver uma hierarquia, as classes filhas, mesmo que estiverem em pacotes separados, ele consegue acessar algum elemento aí que está marcado como protegido. Bom, para exemplificar, vamos olhar a nossa classe conta. Bom, na classe conta, a classe e todos os atributos e métodos estão marcados como público. Então, todo mundo vai ter acesso. Se eu marcar agora um atributo como privado, somente a classe poderá ter acesso. Então, aqui eu poderia usar o cliente, sem nenhum problema. Só que as outras classes não conseguem acessar o cliente diretamente. Então, aqui quebrou o meu código porque eu não tenho mais acesso ao atributo cliente. E isso se aplica também para os métodos. Então, eu posso marcar um método aqui como privado. Desse jeito, eu não consigo acessar mais o método nas outras classes, somente dentro da própria classe. Legal. E se eu marcar ele como protected? Protegido vai permitir o acesso somente nas filhas e nas classes no mesmo pacote. Então, a nossa view ela não é filha de conta e não está dentro do mesmo pacote. Então, a gente não tem acesso ainda. Mas se eu pegar a classe e arrastar para o pacote bin, agora a view consegue acessar diretamente o nosso cliente porque eles estão dentro do mesmo
pacote. Inclusive até saiu o import aqui, porque eu não preciso, já que eles estão no mesmo diretório. Legal. Se eu tirar o modificador de acesso, isso quer dizer que ele está assumindo a visibilidade default, o padrão, que também tem o mesmo comportamento do protected, neste caso, que não envolve herança. Legal. Porém, se eu arrastar novamente a view para outro pacote, o modificador de acesso padrão não permite aí o acesso se eles estiverem em pacotes separados. Legal? Deixa eu voltar aqui para público. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre encapsulamento. Isso aí, então, galera. Valeu, um abraço.